Administrativos na Universidade da Costa Rica. Atualmente é diretora do Centro de Investigações Antropológicas, fundado em março de 2017 e membro da Rede Centro-Americana de Antropologia. É amante das cidades e dos públicos e tem realizado cursos sobre diferentes âmbitos do urbanismo, entre outros temas. Ao mesmo tempo que impulsiona teses, orienta teses de doutorado, mestrado, graduação e processos documentais. Com a palavra, a professora doutora Maria del Carmen Raya de Mendes. Boa tarde, meu nome é Maria del Carmen Araya. Eu vou falar em espanhol, muito despacio. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de compartir con los colegas y los amigos de distintos países de América Latina y de Europa. Estamos en una comisión desde Costa Rica con varios colegas y somos parte del Centro de Investigaciones Antropológicas, inaugurado hace apenas 2 años en la Universidad de Costa Rica, y nos dará mucho gusto también de poder conversar sobre planes futuros, sea investigaciones, publicaciones, libros, etc. En esta mesa Comunidad, Cultura y Museo tenemos a Nereu do Vale Pereira. Por favor, pase adelante. Tenemos a Giovanna Tabachi Silva. Giovanna, por favor. Se tu fica igual teu pai, só matando a Paula. Tu já viu? Não chego lá. Não chego lá. Tenemos a María Berisle Neibor Souza. Bienvenida. E ela bem assim, igual ele. Agora que começou a Y María también viene con Daniel Valero Martínez. Bienvenidos, los tres son de Brasil y Costa Rica. Una breve presentación. El profesor doctor Nereu do Vale Pereira, él es del Ecomuseo do Ribeira da Ilha, del Instituto de Historia y Geografía de Santa Catarina. Es doctor y tiene más de 25 publicaciones sobre el tema del patrimonio cultural. Bienvenido, profesor. Tenemos a Giovanna Tabachi. Una breve presentación de Giovanna, de la Universidad Estatal do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, profesora y doctorante. Muchas gracias. Y María Berislen Labor Souza, ella es doctorante de la Universidad de Salamanca. Vamos a dar 15 minutos por persona. Yo les voy a ir anunciando cuando se les va acabando el tiempo. Entonces empezamos con el profesor Nereu sobre o Ecomuseo do Ribeirão da Ilha, na 10ª ilha do archipiélago dos Açores,
uma abordagem antropológica. Professor? Obrigado. Buenas tardes, señora Presidente. Es un placer hablar con usted. Bueno, amigos presentes, nós temos, evidentemente, um tempo programado pela organização do evento e deveremos procurar ser fiéis ao tempo que nos foi destinado, evitando excessos indesejáveis. O tema é um tema mais ou menos longo e para proporcionar melhor informação aos congressistas, o texto completo com todo o material iconográfico estará à disposição quando for emitido e impresso os anais deste evento. Neste momento vou procurar falar algo de improviso, não só como justificativa da existência deste museu, como também o porquê da sua realização ou implantação. É um museu de entidade privada, isto é, não governamental, e que vive com os apoios possíveis dos associados da associação que mantém o Ecomuseu, que tem o nome de Associação Ecomuseu do Ribeirão da Ilha. É um momento para mim muito especial estar neste local de Ponta Delgada, e foi a primeira cidade que conheci após alguns anos de estudo sobre a questão da presença dos açorianos no sul do Brasil, já que os açorianos tiveram outras presenças em Minas Gerais e no Maranhão, e levantar, evidentemente, essa informação, com a coleta de informações, as minhas raízes familiares. Em 1979, nesta época, portanto, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, 19, aqui estive pela primeira vez visitando o território açoriano. Na ocasião, não tive a oportunidade de percorrer as 9 ilhas do arquipélago. Corri 4, mas com as sequências de visitações à região e ao arquipélago, conheci e conheço relativamente bem todas as 9 ilhas que compõem este arquipélago. E ainda no ano retrasado, 1917, proporcionei aos meus filhos, meus genros, noras, netos e bisnetos a percorrerem estas 9 ilhas. O que para eles foi um momento muito especial, já que eu estava vivenciando, me interessando pela presença açoriana no sul do Brasil desde 1948. Vejam que é um espaço de tempo considerável este percurso. E por que me interessei nesta questão? Porque todos nós, não há homem que não se preocupe com este dado, que é o de resgatar seu antepassado, suas origens, sua memória, e render a esses antepassados as homenagens e reconhecimentos devidos. Em 1948, durante o ano de 48, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, do qual atualmente eu sou vice-presidente, nosso presidente até solicita excusa por não estar presente, problemas de saúde, desde esta época, 1948, a chegada dos açorianos do nosso instituto durante este ano de 1948, na época eu tinha 20 anos,
eu já estou com 90 e um pedaço, o Instituto procurou realizar o ano de comemoração do centenário da primeira aportagem em Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina, de uma embarcação com o nome de Jesus, Maria, José, uma galera, conduzindo a primeira leva de casais dentro de um projeto da coroa portuguesa, Império de Dom João V, que tinha como seu assessor um brasileiro, nascido em Santos, na cidade de Santos de São Paulo, próximo a São Paulo, e Bartolomeu de Guzmão, não, Bartolomeu foi o padre aviador. Esse Guzmão foi-se assessor de Dom João V. A época que se reporta, 1740 para adiante, é interessante para a coroa portuguesa, vez que o território que deveria ser brasileiro ou português à época, ao sul do Brasil, era muito disputado pelos espanhóis na região sul. Na região norte e leste, não houve muita preocupação com a Espanha, então o mapa do Brasil nessa direção até cresceu em direção oeste muito mais do que a plotagem do meridiano de Tordesilhas a 380 léguas do arquipélago do Cabo Verde. Então, evidentemente que essa região do sul ficou um pouco aberta, não só pela presença de outros navegadores, de outras nacionalidades, mas também porque Portugal tinha um mundo para considerar. E pelo Tratado de Tordesilhas, toda a região leste da América descoberta, a África, a Ásia e a Oceania, considerava-se território português. O rei assinava-se como rei dessas regiões. E não tinha uma população capaz de assumir todos os encargos de povoar, administrar e conquistar efetivamente esses territórios. Embora tenha conseguido construir alguns aportes na Índia, na China, no Timor-Leste, por exemplo, é outro mais afastado, e a África por excelência. A América, então, era um território novo. Com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, que também era português, cidadão português nascido na ilha do Porto Santo, do arquipélago das Ilhas da Madeira, e realmente que despertou o interesse de Portugal em disputar, embora Cristóvão Colombo estivesse a serviço da coroa de Espanha, em 1492, ele teria, por todo lado, também obrigação de dever o domínio do território encontrado ao seu rei que o comandava, o rei de Espanha. Acontece que Portugal, pela presença dos seus navegadores na direção leste, teria muito mais interesse em assegurar aquelas regiões do que discutir uma região que seria nova para ele no continente americano. E o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 494, permitiu um pouco a disciplinação desse mundo. Nós estamos passando concomitantemente a minha palestra, uma série de slides que expomos aos visitantes do Ecomuseu para ter uma ideia disso que eu estou falando. Eu estou falando um resumo, o detalhe virá então, no tema escrito. Então, para o mundo local de Santa Catarina e do Brasil, o que o museu oferece, uma palestra inicial do porquê do museu, vai ter essas visões mais detalhadas. Então, neste caso, a preocupação de definição de posse de território do sul da América
não foi nada fácil, tanto para a Espanha como Portugal, mas eu gostaria de destacar a preocupação espanhola, que foi mais candente, como eles tinham, em princípio, acima do Equador, eles não conheciam e nem puderam conhecer no território ocupado acesso ao Pacífico. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, eles teriam, pelo tratado, direitos e que não eram pequenos no Oceano Pacífico. Parte do Oceano Atlântico era quase que todo brasileiro. Mas a partir da Bacia do Prata para baixo era o grande desafio espanhol. A Espanha contratou também um cidadão português, João Dias dos Sóis, que se naturalizando espanhol passou a ser Juan Dias de Solís, e esse navegador recebeu a incumbência da coroa e o contrato da coroa espanhola para pesquisar a descida ao sul dos territórios espanhóis, na América Central, evidentemente, e verificar se tinha nesta direcionalidade possibilidade de alcançar o Pacífico. A função dele era verificar isto. Em 1515, ele aporta ao Rio da Prata, que primeiramente chamou-se Rio de Solís. Ele, encontrando este rio, teve a ideia, pela imensidão que é o Rio da Prata, de ser possível alcançar o Oceano Pacífico. Mas ele, nas suas penetrações pela a bacia que chamou-se de Solís, foi banqueteado pelos índios da região e, evidentemente, sobrou toda uma quadra de marujos e companheiros da expedição de Solís, eram 3 barcos. Esses remanescentes perderam também uma embarcação em todo o processo, e os remanescentes decidiram se fixar na ilha de Santa Catarina. A ilha de Santa Catarina é a última ilha do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, de que é habitável e tinha um território considerável, mais ou menos 3/4 da ilha de São Miguel. Miguel é 1/4 a mais em território do que a ilha de Santa Catarina, e que é uma ilha habitável, hoje dispõe mais ou menos de uma população de em torno de 500 mil habitantes. Então, evidentemente que eles, diante deste território, as possibilidades de acesso e navegação, decidiram fixar-se na ilha. Então, essa primeira comunidade foi iniciada por esse contingente do náufrago de Solís, a partir de 515. E foram sobreviver e tentar sobreviver em contato com os índios Guarani, que ocupavam a ilha, e organizando a primeira comunidade do homem europeu em nossa ilha. Então, essa presença deu-se aonde? Numa localidade que hoje tem o nome de Ribeirão da Ilha. Existem outras subdivisões desse território. Vejam que esta presença, então, já nos indica mais alguma coisa à frente. Com a expansão espanhola e as dificuldades diplomáticas de se definir o verdadeiro meridiano de Tordesilhas, houve 8 tentativas, restava uma alternativa que foi solicitada ao Papa Inocêncio, vem chamado Tratado de Santo Inocêncio, ou então de Utposidetes, 1680. Então, mediante esse tratado, patrocinado pelo Vaticano, daquelas 2 coroas tinham uma religião católica como oficial, de estabelecer o princípio. Aqueles territórios que estão sendo ocupados por espanhóis serão de hispânica. E se forem aqueles que tiverem resíduos de naturalidade e descendência portuguesa, seriam do Império Português. Com esta decisão, os portugueses construíram na Bacia do Prata a primeira colônia do Santíssimo Sacramento, hoje cidade do Sacramento, no Uruguai, e uma fortaleza. E a Espanha ficou, então, em dúvida dos seus territórios. No interregno desta data, de 1680, Portugal já teria se preocupado com o sul do Brasil e com a ilha. Então, resolveu
criar povoados descendo de Paranaguá, no lado na costa paranaense, hoje, do estado do Paraná, descendo pelo o Oceano Atlântico e criando povoados ao longo desta costa. E estabeleceram 3 povoados. O povoado de São Francisco, que hoje o nome permanece como São Francisco, e a colônia que foi organizada em 1742. Descendo um pouco mais, já encontraram um outro brasileiro, Francisco Dias Velho Monteiro, nascido em Santos, o território hoje cidade de São Paulo, São Vicente, como era chamada à época, vicentista. Então, este vicentista aceitou a incumbência do governo brasileiro, já viu os governos, o governo do Brasil, o governo português, e ele visitou a região, a ilha de Santa Catarina, em 1673, criando um povoado que deu o nome de Nossa Senhora do Desterro. E um outro foi incumbido, Francisco de Brito Peixoto, na cidade hoje de Laguna, é uma laguna de certa expressão ao sul do estado. E dessa cidade de Laguna, depois esse fundador, Francisco de Brito Peixoto, recebeu a incumbência de descer mais ao sul, na Lagoa dos Patos, no hoje estado do Rio Grande do Sul, fundando a colônia de São Pedro, construindo a fortaleza de São Pedro, que é hoje na Lagoa dos Patos, o começo da penetração portuguesa no estado do Rio Grande do Sul. Então, esses eventos todos me sugeria nos meus estudos desde 1948 até o presente assim, centrado sobre a questão açoriana, percebeu, e eu percebi, que realmente esse sul do Brasil só passa a existir de fato como área portuguesa a partir do projeto de D. João V de 1747, onde ele idealizou a transferência de casais do arquipélago dos Açores para ocupar esta região, então poder reivindicar mais efetivamente a aplicação do princípio do Utpo-Sideste. Nosso museu tem o objetivo também de poder resgatar e preservar a memória da dificuldade e das lutas que tiveram esses açorianos que chegaram a partir de janeiro de 1748 na ilha de Santa Catarina, a construírem o que é hoje a chamada cidade de Florianópolis, que é o centro da ilha de Santa Catarina. Então, nosso museu recebe esse nome de Ecomuseu porque esse processo envolve um problema muito complexo de envolvimento não só com as durezas da vida humana, do espaço que eles teriam que ocupar, porque era uma região entregue aos índios, abandonada. A ilha tinha 300 e poucos habitantes quando os açorianos começam a chegar. Chegam à ilha, chegaram ao todo mais ou menos 2.030 casais, 6.020 pessoas, mas não ficaram todas essas pessoas da ilha. Elas foram, por orientação da coroa portuguesa e comando do governador da ilha, José da Silva Paz, e descendo o Oceano Atlântico até chegar ao Rio Guaíba, fundando Porto Alegre, ou Porto dos Casais, em 1752. O nome de Porto dos Casais. A primeira leva morre no transporte, era um transporte de muitas limitações, em costa e mares arredios e violentos. O primeiro embarque dos açorianos na ilha de Santa Catarina para o Porto dos Casais e entrar no Rio Guaíba, naufragaram na Barra Sul da ilha. A Barra Sul da ilha era naufragada por causa disso, morreram quase todos. A segunda leva, recrutada ainda na ilha, já estavam na ilha de Santa Catarina há 1 a 2 anos residindo, resistiram e foi preciso a polícia obrigá-los a entrar no barco e seguir distantemente até a bacia do Rio Guaíba. Entrando no Rio Guaíba, onde foi escolhido pelo governador Silva Paz, onde localizar o porto para estes casais, era uma segunda viagem. Os primeiros casais não chegaram, os segundos que chegaram, evidentemente, ficaram muito alegres porque tinham que chegar. E no futuro não muito distante, o Porto dos Casais de Nossa Senhora dos Navegantes
passou a se chamar Porto Alegre dos Casais, hoje somente a grande cidade que é Porto Alegre. Então esse contexto é que envolve as preocupações nossas de estar uma mostra museal tentando mostrar as dificuldades que os açorianos tiveram na sua chegada na ilha de Santa Catarina e escolhendo uma casa que tem a sua base inicial de 1794, restaurada em 1921 e melhorada a sua fisionomia em 1972, quando organizamos o museu, e esta casa virou ao museu. Lembrei da palestra da manhã, que falou sobre o Museu de Goiás, interior de Goiás, uma casa antiga, de 200 anos preservada, portanto uma casa que anteriormente ainda hoje não tem água encanada, não tem banheiro, iluminação a gás ou a vela, tem uma casa que tem uma estrutura que os de hoje possam sensibilizar-se às grandes artes e aventuras que tiveram que fazer os casais açorianos para viver nessa região que era habitada mais por índios do que as pessoas mais aclimatadas à Europa, e enfrentando não só a diversidade dos indígenas, mas também ambientais. Eles têm o direito a receber, pela provisão régia de 9 de agosto de 1747, uma doação de terra para a agricultura na ordem de 1/4 de légua em quadra, que era a medida da época. Seria mais ou menos uns 5 hectares. O que é 5 hectares hoje com uma propriedade agrícola? É muito pouca coisa. Os açorianos estão mais acostumados a viver nessas micropropriedades. E os açorianos foram para lá, tiveram que inicialmente viver nesta restrita área, tentando não só alcançar o autossustento, como também alcançar o desenvolvimento tão desejado da ilha de Santa Catarina, que veio a se confirmar a partir de suas presenças e do seu sacrifício e da sua colaboração na centralização do poder e do povo hoje catarinense. É para nós a existência desse museu um repositório dessa instrumentação, não só em termos de informação visual, mas também sobre uma faixa de documental. Temos lá 8 blocos de arquivos que registram muito do que foi todo este antepassado e esta construção da hoje cidade de Florianópolis e o povoamento da ilha com todas as suas áreas, considerada uma ilha, que eu costumo dizer, paradisíaca. E vivendo esta ilha, não só uma atmosfera atlântica, mas sobretudo uma atmosfera de insularidade, que é também uma atmosfera que norteia todo o povo açoriano, uma atmosfera de insularidade, e até alimentando o grande teórico e escritor açoriano, quando escreve O Mau Tempo no Canal, e cria o título da alma açoriana e da atmosfera açoriana como uma atmosfera de açorianidade. Como nós temos também na ilha não só uma atmosfera de insularidade, mas uma atmosfera de açorianidade. Eu, como passei por vereança, deputação estadual em Santa Catarina, tentei, desde o começo de minhas participações políticas, alterar o nome de Florianópolis. Essa última mensagem passou aí na tela, porque é um nome que não agrada à memória catarinense e especialmente da ilha de Santa Catarina, já que Floriano Peixoto, no período da Revolução Federalista, 1893-94, era presidente da República, e como os catarinenses e gaúchos que se reuniram na ilha para tentar uma alteração do Pacto Federativo de 1891, a Constituição de 1891, tentar alterá-la, e foram suplantados pelo Exército Nacional,
E Floriano Peixoto, presidente da República, mandou fuzilar os grandes líderes, mais de 200 pessoas foram fuziladas nas fortalezas ainda existentes em torno da ilha de Santa Catarina. De maneira que é um nome inadequado, impróprio e agressivo em relação a nós, descendentes de açorianos. Eu sou descendente, o palestrante José Melo, falou sobre a questão presença de judeus aqui na região de quase todas as ilhas, né? O meu ancestral mais importante, o meu antepassado mais importante, é justamente um cristão novo, Cipriano, que tinha mais um nome que eu não me lembro agora. Depois que foi convertido para o catolicismo, obrigado a mudar de nome, passou a se chamar João Cipriano. Ele foi para a ilha de Santa Catarina em 1749, lá ele casou-se com uma esposa que veio da Ilha do Corvo, dentro da Ilha do Corvo, mais pequenina do arquipélago, estou concluindo, professor, e evidentemente desse ramal vem a minha origem, mas é que eu tenho sangue também um pouquinho judaico, né? E o prazer de estar com o senhor neste momento, felicitando especialmente o meu grande colega Luiz Nilton Corrêa, pela organização deste evento, que deve ter dado a ele um trabalho insano, mas que tem êxitos de grande dimensão. Obrigado, professor Nilton, e parabéns. Ela? Parecida comigo? Minha sobrinha. Vocês tiveram reunião com o Paulo Teles? Ontem, à tarde? De manhã. Boa tarde. Quero agradecer também ao professor Luiz Nilton pelo aceite do meu trabalho, resumo. E a narrativa que eu trago aqui hoje tem muito a ver com a minha memória afetiva, né? E de uma comunidade do qual eu estou inserida também. Então, o objetivo muito é falar sobre as performances, né, que incluem a restauração desse patrimônio, desse bem cultural, que era chamado Casarão, né, e transformou-se em Museu Histórico de Santa Cruz. Esse casarão, ele durou 14 anos para ser construído, foi construído com recursos públicos e também com recursos da população local, e funcionou muita coisa nesse local, né? Funcionou jardim de infância, local para desabrigados durante períodos de chuva, posto telefônico, correios, local de baile de carnaval, enfim, tem uma inserção grande na comunidade. E em 2014 ele se transformou em museu histórico. Não necessariamente, né, algo que as pessoas queriam, né? Então, que processos foram esses, que aconteceram para que ele se transformasse num museu, né? E onde que está localizado esse patrimônio? Ele está localizado no município de Aracruz, na cidade de Santa Cruz, no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo.
É uma comunidade com cerca de 6.000 habitantes e o município tem em torno de 100.000 pessoas, né? E no Espírito Santo fica na região sudeste, para quem não conhece, é próximo a Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Um estado que nos últimos anos tem estado em evidência, né? E aí um dos meus objetivos, né, é analisar a luta das pessoas, né, em prol do restauro desse bem cultural, desse patrimônio tão importante para a cidade. E mostrar também como que essa dimensão afetiva, né, do patrimônio, ela pode ser encarada de forma proativa e de maneira política também, né? Pensar nessa abordagem pragmática, né? Além de refletir o patrimônio, né, como uma qualificação do espaço, porque restaurar esse bem para aquela comunidade foi muito importante, porque a cidade é uma vila de pescadores, tem um patrimônio natural bastante rico, um rio, né, fonte de água mineral. Na região existem aldeias indígenas, né, Guarani, Tupiniquim, além de ter um dragão imenso lá, que é a fábrica de celulose da Fibria, né, a antiga Aracruz Celulose. Essa é a igreja matriz, né, que também é um patrimônio, né, é um bem tombado, né, pelo Conselho Estadual de Cultura. Essa igreja, ela foi construída, né, na época que foi construída, ela só fizeram o frontispício dela, né, e atrás era uma palhoça. Então, quando Pedro II visitou a cidade, do rio ele avistou, né, nossa, como que uma vila tão pequenininha tem uma igreja tão grande. E quando ele chegou lá, viu que atrás era uma palhoça. Né? Ele escreve isso lá no diário dele. E esse desenho é de um francês. Então tem praia, tem essa fonte de água natural. Então é uma cidade bastante pequenininha, próxima de Vitória, né, da capital, fica em torno de 1h30, é uma praia, tem muitos restaurantes, enfim. E aí o poder público, né, quis restaurar esse patrimônio que já tinha um projeto executivo elaborado, aprovado em audiência pública pela comunidade desde 2004. E esse projeto, eu não trouxe o desenho dele, previa a restauração do prédio e um anexo mais moderno, com uma biblioteca, um espaço de convivência, um café, enfim. E nada disso acontecia, né? O prédio estava caindo, né? Chamava casarão, morcegão, dava um monte de apelido, as crianças às vezes tinham medo de passar ali na frente, porque tinha fantasma e tal, não sei o quê. E um grupo de pessoas resolveu se mobilizar em prol, né, do restauro desse prédio, que a obra fosse executada na sua integridade. Então, nos anos de 2011, 2012, 2013, né, as pessoas se mobilizaram, né, também a escola pública, né, na aula de educação de história, de educação patrimonial, enfim, os outros professores também. Então, os alunos fizeram um abraço ao prédio. Nós fizemos essa exposição, esse varal de fotografias, né? Porque eu acho que esse trabalho também tem a ver com a minha inserção enquanto antropóloga pública, né? Um antropólogo público. Eu atuei bastante nesse trabalho, fui de casa em casa, buscando fotografias das pessoas, né? Fotos antigas da cidade, que mostrassem como era a cidade. Aí fizemos um varal em volta do prédio, né? Essa imagem aí tá mostrando esse senhor vendo a primeira comunhão da esposa, assim, foi um momento bem interessante, assim, para ele, ele se emocionou e tal. Em seguida, a gente conseguiu um recurso, um apoio, né, fiz um projeto e tal, um recurso não recurso financeiro, né, mas mais apoio da Secretaria de Cultura Estadual. Então, fizemos essa faixa. Lá no Espírito Santo tem muito Congo, né, banda de Congo, que é a cultura popular. A gente fazia muito Congo na frente do patrimônio para chamar a atenção da importância e tal. Então aí são os tambores de Congo. Nós fizemos um bloco de carnaval também, com mobilização das pessoas, juntava uma caixinha, um dinheiro de um, de outro, dos comerciantes, dos restaurantes, né, do supermercado.
fizemos a faixa, a camisa, e tudo isso em prol do restauro. Marchinhas de carnaval também aconteceram, né, várias letras, né, aqui eu botei só umas duas. E aí, nesse apoio da Secretaria Estadual de Cultura, a gente conseguiu trazer a exposição para a rua, né, numa tenda, fizemos algo maior. Então foram várias visitas, né, foi a mesma exposição, mas ela estava, né, ordenada de um jeito diferente, né. Então ficamos o dia inteiro ali, né, chamamos o Clube Capixaba do Vinil, né, também para falar de vinil, memória, acho que tinha tudo a ver. Nesse espaço, né, várias pessoas circularam, e durante a noite várias gerações também se encontraram, né, dançaram tal, com a exposição e na frente do bem cultural, como está sendo mostrado aqui. Aqui foi a primeira mobilização que a gente fez também na praça, também com o Clube Capixaba de Museus. E aí, uma das questões assim, dessa mobilização que tem a ver, que eu acho importante, a gente não queria que fosse um museu, nós queríamos que fosse uma casa de cultura, porque o museu envolve outra legislação e um endurecimento da participação popular. Mas havia uma queda de braço com o secretário de Cultura municipal e ele achava que aquele espaço tinha que ser um espaço turístico, cobrar entrada, e não visava muito a participação das pessoas. Inclusive chamava esse grupo, que eu me incluo, né, como um grupinho da academia, que queria, né, aparecer. Então foi bem complicado, né, e acabou se instaurando esse museu com essa visão bastante eurocêntrica, né, com essa visão bastante tradicional de museu, né, porque no Brasil, né, a gente também incorporou isso só depois, né, lá para os anos 70, 60, 70, 80, que há uma ruptura com essa visão mais tradicional, né, de museologia, né, se parte com um patrimônio mais moderno, onde se tem um gosto pelo novo. E aí, o Museu Histórico de Santa Cruz, ele foi criado, né, em 2015, embora a lei seja de 2014, ele é um patrimônio do Estado e gerido pelo município. Nesse dia da inauguração do museu, o governador chegou de helicóptero na cidade, aí foi um auê, né, foi uma sensação, assim, um monte de gente, muitos políticos. Esse daqui, o que não está de terno, era o antigo prefeito da cidade, o que está de terno era o diretor dos Correios, porque na época o prédio também foi Correios, então eles fizeram um selo comemorativo, né, e aí o funcionário mais antigo, aliás, o único funcionário do Correios assinando esse selo junto com essas autoridades. O senhor Lival, né, ficou bastante emocionado, né, por essa participação, então foi bastante interessante também por esse lado. E aí o museu é aberto, inaugurado, com uma série de objetos, né, ficou restaurado, um restauro entre aspas, né, que parecia mais uma reforma, mas os objetos estavam desconexos, né? Porque a Secretaria de Cultura, os funcionários, eles passavam na casa das pessoas pedindo objetos antigos para colocar. Isso não é um problema de colocar o objeto antigo, mas eu acho que ele precisa ter uma narrativa para isso, né? E os objetos, eles estavam, na visão deles, contando a história das culturas que formaram o Estado, o negro, o índio e o italiano, mas eram apenas objetos situados, né, no museu. Inclusive, um texto falando dos indígenas dizia que eles vinham do Paraguai. E aí foi um problema, né? O cacique, quando esteve lá, falou assim, nossa, essa informação está extremamente equivocada. Enfim, então foi depois eles mudaram, né? Mas depois de muita briga, né? Então, nessa primeira gestão, nessa primeira gestão, quando o museu foi inaugurado, nessa primeira gestão municipal, ele foi inaugurado bem distante da comunidade. Foi as pessoas que lutaram, fizeram toda essa mobilização, se afastaram porque não tinham esse interesse que a gestão queria, né?
embora tenha sido criado o Conselho Consultivo, mas esse Conselho Consultivo não era atuante, era de pessoas ligadas à gestão municipal. E aí, com a mudança da gestão municipal, né, uma nova eleição, eu chamei de rito de passagem, essa segunda gestão, o secretário de Cultura já chamou as pessoas para participar, então já foi uma gestão diferente, um novo conselho foi formado com pessoas que tinham interesse em dialogar, né, com a comunidade, porque antes não podia usar para nada, não se podia usar o museu numa sala, não tinha que pedir autorização e não se podia usar. Ainda mais porque o anexo, onde a população poderia frequentar e utilizar, não foi construído, porque alegaram não ter recursos para isso. E o prédio, né, com a sua fragilidade, não comportaria, né, uma circulação intensa de pessoas. Então, nesse segundo momento, alugava-se uma tenda, né, fizeram-se algumas atividades que aí o museu passou a ter uma inserção efetiva como as pessoas queriam anteriormente, porque antes ele estava sendo considerado um elefante branco. Foi restaurado, mas é um elefante branco. Então, eu passava na casa das pessoas, conversava com um, conversava com o outro sobre isso. Aquilo é elefante branco, não serve para nada, né? Tá ali. E eu assim, ia olhar, às vezes, a lista de presenças, né, de visitantes e via que muito pouca gente realmente ia lá. E aí agora, nessa segunda gestão, algumas atividades conseguimos fazer. Né, essa exposição de fotografias a gente conseguiu fazer de novo, mas dentro do museu. Aí foi muito bacana, assim, sabe? Foi muito interessante, porque muita gente visitou, muitas outras pessoas visitaram, né? E se emocionaram, né? A gente teve bastante pessoas que relataram, né, o quanto gostaram de estar ali. Nós conseguimos fazer algumas atividades, né, levar o Congo lá para dentro, fizemos uma mostra cultural, levamos senhoras, pessoas jovens, né, várias atividades. Enfim, o museu passou a ter realmente uma inserção local. Eu não estou lá, né, eu estou morando em Lisboa agora por conta do meu doutoramento lá na Universidade Nova, mas eu soube que esse ano teve um carnavalzinho lá, que teve mostra de cinema, né, que teve algumas coisas aconteceram. Então é nesse sentido, né, que eu acho importante essa fala, porque traz um pouco da memória afetiva da comunidade, fala de um bem cultural, fala do patrimônio como um espaço também de luta e de resistência, e mostra também as disparidades no país, né, em relação aos museus, porque nesse museu, ao contrário do Museu do Amanhã, nós não temos um computador, nós não temos uma tenda para fazer nenhum tipo de atividade. Enfim, era essa a minha fala e tem alguns autores que eu utilizei. E obrigada. Doutora Maria Beirisle. Tá ok? Boa tarde a todos e a todas. Chama-se liberdade de expressão. E agora? Liberdade para a expressão. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, principalmente na pessoa da nossa presidente, a pesquisadora Maria del Carmen Jiménez, e os demais pesquisadores, Nereu, do Vale Pereira e Giovana Tabac. Também a audiência, em especial agradecer ao professor Luiz Vitor pela excelência na organização desse evento. Parabéns. Já falei. Bom, minha temática, ele vai colocar ainda, são os museus indígenas e as escolas diferenciadas do estado do Ceará. Diante de tanto conhecimento, aqui eu trouxe uma pesquisa que está pinçada da tese do meu doutorado, né, um pequeno recorte, será assim como a perfumaria, mediante tanto conhecimento aqui dessa mesa. Mas eu espero contribuir com algum conhecimento sobre ecomuseus, museus comunitários.
objetivo... Sim, pode ser. Só aqui, né? Objetivo: identificar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores indígenas em parceria da escola com o museu. Tá? Os específicos seriam refletir sobre o papel e parceria do Museu Indígena com a escola indígena, também dando visibilidade à questão indígena. Buscar revelar aspectos do patrimônio e turismo sustentável, porque eu estou assim, me aventurando Depois um a pouco gente na volta questão pro da área café. dos museus, porque eu sou socióloga e trabalho basicamente com a educação. Mas a gente vai fazer umas fotos juntas, né? Para tentar revelar esses aspectos do patrimônio, turismo sustentável e interculturalidade nas comunidades indígenas envolvidas neste processo de criação de museus indígenas no estado do Ceará. E citar também os programas de formação para os professores. A problemática, durante a minha investigação da tese de doutorado, me observando, porque eu, na verdade, comecei em 2017 para 2018. Só que eu passei um ano com pesquisa de campo, visitando as escolas indígenas, as tribos, participando da festa, uma pesquisa de campo, né, etnográfica mais profunda, antes mesmo de entrar no doutorado. Então, eu comecei a observar também, para trabalhar a questão das metodologias utilizadas pelos professores, né, para a valorização da identidade étnica, da interculturalidade e outros aspectos. Eu comecei a observar que dentro das tribos, eles também têm um espaço, normalmente é um anexo ou um prédio próximo da escola, que são museus, ou pontos de cultura, que eles chamam de museus indígenas. E esse museu, diferentemente das nossas escolas regulares no estado do Ceará, nós temos em torno de 650 escolas regulares. Temos alguns alunos que sequer conhecem um museu dentro da escola regular. Enquanto que nas escolas indígenas, que são 41 escolas indígenas, todos os indígenas conhecem o seu museu, participam, atuam, né, se integram com o museu. Eu achei isso bastante interessante, me chamou bastante atenção. Então, eu também partiu essa questão, né, algumas questões. Quais seriam essas práticas docentes desenvolvidas entre a parceria escola e museu indígena, visando valorizar a cultura, o autorreconhecimento, a identidade e a interculturalidade? E em quais disciplinas são desenvolvidas essas atividades? E quais os processos didáticos envolvidos nestas práticas? Porque normalmente na escola regular, somente os professores de sociologia, história, humanas, né, filosofia, é que às vezes fazem algum trabalho de campo com seus alunos na área do museu, patrimônio. Então, eu fiquei interessada também para saber como os indígenas trabalham essa questão. O método, eu já falei para vocês, vou correr um pouquinho por causa do tempo, seria a pesquisa etnográfica, que eu já falei anteriormente. Os museus indígenas, um breve histórico, ele é fortalecido, né, principalmente dentro do próprio movimento indígena, porque da década de 60 até 80, mais ou menos, os indígenas eles perdem muita visibilidade e praticamente sua história é aniquilada no estado do Ceará, como quase em todo o país. Isso porque eles tinham medo de morrer, não reconheciam sua etnia. Os antigos, os seus avós, bisavós, diziam que eles não poderiam se declarar índios, porque a maioria tinha sido morto quando se declaravam índios, né? Então teve digamos assim, esse apagão histórico. A partir da década de 80, principalmente com a participação da Igreja Católica, né, e o Dom Aloysio Lochaide, no caso do estado do Ceará, ele fez um resgate, né, sobre a questão indígena em algumas cidades, começando pelo município de Caucaia, e fortalece e começa esse movimento, né, um resgate desse movimento indígena, até realmente resgatar as 14 etnias do estado do Ceará, que até então não se reconheciam, não se auto-reconheciam, tinham medo. Sabiam de suas histórias, mas tinham medo de se declarar. Então, a partir do movimento, na década de 90, a partir de 90, que é o fortalecimento real do movimento indígena,
surgem os primeiros museus indígenas no estado do Ceará. Primeiro é o Museu Canidé, que na verdade ele é o segundo, ganhou até um prêmio agora. Ele é o segundo museu do Brasil. O primeiro é no Amazonas, mas não tem tanta atividade quanto esse. Ele surge em 95, no município de Aratuba, que é uma serra, é um maciço de Baturité, que a gente chama serra, uma região serrana. São 13 municípios, uma região bastante rica para plantio, para agricultura, e eles estão lá nesse município. Tem um outro que é o Memorial Cacique Perna de Pau, da etnia Tapeba, na cidade de Caucaia, que é bem próxima a Fortaleza, faz parte quase da grande Fortaleza, e a Oca da Memória no município de Poranga, da etnia Tabajara, já surgiu em 2008. Tem um mapa interativo, não sei se a gente consegue acessar depois, para mostrar essa região. Mas aqui, essa parte da região nordeste, esse amarelinho, porque lá é muito quente, tem muito sol, está sempre no sol, então está bem laranja ali. Aí tem o Ceará, na parte de cima, e tem a região do maciço do Baturité, que é onde se localiza essa tribo, a qual eu foquei nela porque são 14, 41 escolas, são mais de 18 museus, então 12 em funcionamento, eu foquei apenas num. Além desses 3 primeiros, que eu acabei de falar, que são os 3 primeiros que surgiram em 95, que é o segundo do país, a gente vai ter outros aí, que são também importantes e também recebem visitas, estão integrados com a questão do turismo sustentável. Além do museu da escola funcionar plenamente, eles também têm casas de apoio, recebem turistas. Eu mesmo fui com um grupo, com 2 antropólogos da Suíça para o Museu Canidé, para conhecer a serra e tudo. Então sempre tem alguma coisa nesse sentido de visita, eles recebem muita gente, né? O assédio social é grande, de pesquisadores também. Então tem esse Genipapo Canidé, da etnia Genipapo Canidé em 2010, posteriormente o Potiguatá Puia, em 2010 também, que atende essas outras etnias, porque às vezes tem um museu e as tribos são próximas, é um museu para todas as etnias, né? 2, 3 etnias. O Museu Indígena Tremembé, que fica na região aí na praia, uma praia lindíssima, paradisíaca, que é Almofala, que é da etnia Tremembé, que surge em 2015, e 2016 o Museu Indígena Pitaguari, da etnia Pitaguari. E aí tem todos os municípios, além desses, são alguns porque o tempo não permite, mas tem outros que também são bastante interessantes dentro dessa cronologia, que está em 2016, 2017 e assim por diante. Aí tem a foto do museu, que é o foco aqui do meu trabalho, que é o Museu Canidé, que eu já falei que foi o primeiro no Ceará e o segundo do Brasil. A gente tem ali na primeira foto a escola, né? E esse museu ele é como um anexo da escola, atrás, um prédio logo atrás, uma região serrana. O interessante também desse museu é que ele precede o surgimento da própria escola. Ele surge em 95 e a escola mesmo indígena só vai se consolidar em 2007. Como teve importância o museu para essa comunidade. Eu fiquei assim encantada com essa história. Tem um outro museu também que é da etnia Tremembé, que eu fiz o diagnóstico antes de selecionar um só para trabalhar. Ele funciona também na primeira sede da Escola Maria Venância, que é também na praia de Almofala. E cada museu, dentro dessas etnias, ele atua em parceria com a escola, todos, como eu já falei anteriormente, de acordo com a organização de cada povo, né, com o seu cronograma, suas atividades diferenciais. Esses museus, eles surgem dentro da perspectiva, ou se enquadram, né, teoricamente, dentro da perspectiva da nova museologia e a história social, que agora também tem uma nova nomenclatura, né? As nomenclaturas vão mudando, mas sem deixar de valorizar essas outras, que é a museologia social, que eu acho que já foi falado aqui anteriormente, né? Que são os museus, comunitários e tudo. Um breve histórico dessa nova museologia, no caso do Brasil, como no mundo, aconteceram 3 importantes referências. A primeira, que surgiu em 52, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, que muitos de vocês obviamente já conhecem, que é da doutora Nise da Silveira, uma importante psiquiatra brasileira, que ela, como toda mulher à frente do seu tempo, e às vezes a gente nem precisa estar muito à frente do tempo, sofre discriminação, não é? Pela questão do machismo e tudo.
mas ela, por contestar os métodos tradicionais e cruéis utilizados em hospitais psiquiátricos nessa década de 40, né, como eletrochoque e outros absurdos, que inclusive atualmente o atual governo está querendo loucamente que volte isso daí, porque é uma loucura aprovar, enfim, mas deixamos essa política louca para lá. Então, em 42, ela já era contra esse tipo de política e, por ser contra, contestar, ela foi, né, discriminada, né, sofreu algumas pressões dentro desse centro psiquiátrico no Rio de Janeiro e foi, digamos, rebaixada socialmente para uma outra função, que seria terapia ocupacional, mediante suas capacidades, não que a profissão não seja tão importante quanto. Mas, a partir daí, ela começou a trabalhar com os pacientes num outro formato, né? Trabalhando expressões, pinturas, desenhos e outras, né, realidades da própria, dando significado àquelas pessoas, né? E esse material depois, em 52, isso em 46, em 52 todo esse material se transformou no Museu de Imagens do Inconsciente. Inclusive tem um filme sobre a Anísio da Silveira, belíssimo, muitos de vocês já devem ter visto, tem até no YouTube. Outro importante também, uma importante referência é o Museu do Índio, de 1953, o grande antropólogo, para mim um dos maiores do Brasil, que é o Darcy Ribeiro, né, que depois de fazer muitas expedições com todos os seus materiais, ele criou esse museu em Brasília, certo? Também um museu diferenciado. E o Museu também da Arte Negra, com esse material também afro, de 1950 a 68. Então, a partir desses três importantes referências, vou correr aqui, né? A partir dessas três grandes referências, né, isso veio a contestar o tipo de museu, né, que se tinha anteriormente. Eu trabalhei alguns teóricos aqui, cada um deles foi, ao seu modo, inovador e esteve vinculado a um projeto específico e a uma liderança singular. Eu usei aqui Chagas, Gouveia, mais rápido, porque então a gente não consegue, vou falar só algumas coisinhas rápidas. A nova museologia ou museologia social, algumas concepções de museu. Esse museu, dentro dessa concepção, é visto como um espaço para a reflexão das memórias de luta, das trajetórias da história e resistência de grupos sociais marginalizados e minorias, como no caso os indígenas. E aí tem vários teóricos que trabalham isso. Ele difere, contesta e desconstrói os discursos oficiais, historicamente considerado a dos museus tradicionais e conhecida também por muitos autores como a tríade sagrada, né, dos museus, claro, sem desvalorizar absolutamente a importância de todos os museus tradicionais, mas essa tríade sagrada está ligada à questão das datas, fatos e heróis, que ainda faz a tônica do discurso nos museus históricos, tipologia de museus mais comuns no Ceará e penso que no Brasil, quiçá no mundo, né? Então, ele vem justamente tentar desconstruir esse viés único, né, de como trabalhar a questão dos museus. E aí tem outras informações de outros teóricos, eu vou mais adiante para a gente adentrar um pouquinho no Museu Canidé. A concepção do Museu Canidé, ela vai de encontro a essa teoria, porque ele é trabalhado como um espaço de discussão, debates, memória, formação, preservação da cultura, história e identidade, desconstrução de conceitos tradicionais de museus. O museu ele é tido como um espaço educativo, todos os dias eles utilizam esse museu de alguma forma, até porque a escola ela não tem muito acervo indígena e através de alguns grupos também são oferecidos cursos de formação, oficinas para os professores e para os alunos. O museu ele foi criado pelo próprio cacique Sotero, no ano de 95, como eu já falei, e segundo o próprio cacique, tem uma fala dele que ele disse que era para contar a história do índio na sociedade, a sua forma de contar as suas falas. Vou passar mais rápido aqui. Eles têm também aí uma associação, várias instituições dentro da própria tribo, escola, museu, associação, grupos de jovens. E nós temos aí a figura do cacique, que foi ele que criou esse museu. E visitar esse museu é uma imersão em um universo de sentidos. A presença de bichos é forte, multicolorida, em diferentes formas e materiais. E aí ele fez aí uma certa organização, a seu modo, que é a classificação do acervo. Como é que ele classifica esse acervo? Coisas dos índios
que é essa categoria que eles colocam assim numa grande sala nas paredes, que representa tudo aquilo que os canidés atribuem como pertencente aos índios. Aí tem maracas, colares, cocares, certo? E aí a gente tem a outra classificação, que são as coisas dos velhos, dos antigos, os objetos de trabalho. Mais adiante, que são as coisas das matas, que está relacionado muito à questão da caça, né? Peles de animais, penas, né? Enfim, todos esses materiais que estão aí. Museu Canidé de Aratuba, a questão do turismo sustentável. Tem página de turismo aí no TripAdvisor. Se alguém tiver interesse em ir ao Ceará e conhecer, vale muito a pena. Essa região é linda, ainda pode tomar bons vinhos, porque está relacionado assim do lado da tribo também. E eles sugerem visita à escola, visita ao museu, visita à associação, tem trilhas ecológicas, os próprios indígenas também vão com as pessoas fazer essas trilhas, você dá algumas contribuições, obviamente. Banho de cachoeira e alojamento também em casa de algum indígena ou pousadas pertinho, cerca da tribo. E aí alguns resultados, claro, os resultados eles revelam uma história traçada por debate intenso e resistência na criação e preservação deste espaço, além de ações educativas em parceria com a escola, como eu já falei anteriormente. Então é muito positiva essa parceria. Mais adiante, eu fiz uma pequena entrevista ainda com um dos professores, que ele é mestre em História e trabalha na gestão do museu. Vou só dar uma resumida. Esse museu ele é filiado ao Sistema Estadual de Museus do Estado e ao Sistema Brasileiro também de Museus, que era ligado ao Ministério da Cultura, mas que foi extinto agora pelo governo. Infelizmente a gente tem que falar no governo, triste, né? Algumas ações terríveis, mas enfim. A gestão ela é feita por esse professor com um grupo de alunos, que eles cuidam do museu, organizam o acervo, fazem a higienização, isso tudo, fizeram formação para isso. Já está, acabou, 2 minutos. E existe um núcleo educativo composto por esse grupo e também com a orientação de um professor. As práticas desenvolvidas envolvem todas as disciplinas, arte, história, né? Eles trabalham também com as exposições, eles trazem esses materiais também para a própria escola. Vou passar mais à frente, que o professor disse que eu já estou esgotado no tempo. Socorro! Essa aqui é a frente. Pronto, vou mostrar aqui algumas imagens para vocês de formação e oficinas, né? Aí tem o cacique, o pajé, a Rede Indígena de Memória e Museologia Social, que é uma rede criada por um mestrando, que agora é doutorando, trabalha em todo o Ceará promovendo fóruns anuais também, formação sobre a questão dos museus para todas as 14 etnias, além de envolver também os jovens, né, esse núcleo de estudo e pesquisa indígena Canidé, além da escola e museu, várias instituições deles próprios, criadas por eles. E aí é uma perspectiva também um pouco freiriana, né, dando significado à sua própria vida, ao seu próprio meio. Aí são outras fotos de outras formações. E, só para finalizar, as considerações proporcionam reflexões a respeito da causa dos museus indígenas, da força didática e pedagógica destes importantes espaços culturais, que inclusive fortalece a luta do próprio movimento social indígena, da educação escolar indígena, dentre tantos outros aspectos culturais. E aí tem outras fotos também, tem aí a etnia Canidé de Aratuba e a mídia, eles têm blogs, da escola, do museu, tem vários vídeos também no YouTube, se você procurar. Se desse tempo eu passaria um videozinho com uma fala muito curta, mas acho que vai dar mais tempo esgotado. Já sei. Não, pelo amor de Deus, está todo mundo dormindo, na próxima vez eu vou trazer uma maraca indígena. Pronto, e aí as referências, muito obrigada pela paciência para quem resistiu até agora, ao final. Senhores, teríamos 30 minutos para o café, agora temos só 10 minutos para o café. Tá? Seguindo o corredor aqui desse lado, tem um pessoal que vai orientar vocês até a cavalariça, que é o lugar onde o coffee break está sendo servido. Tá bem, gente? Estejam à vontade. Peço
que os palestrantes, os próximos palestrantes de hoje, de amanhã, de depois, tragam suas apresentações para serem instaladas aqui no computador, porque às vezes só a instalação antes da apresentação atrasa um pouco também o horário do programa. Agradeço a todos e até já. A próxima mesa começa em 10 minutos. Olha o teu avô, é foda. Enviar la ponencia, cuaderno de laboratorio etnología, cuaderno de antropología, de laboratorio de zoología. Es una revista indexada. Está indexada. Voy a buscar el bar.
A imagem está congelada, portanto,
possível eu não tenho a juventude que as pessoas têm. Por isso é que eu não sei. Por isso, vamos já despachar. Vamos já. Aí não está ficamos aqui prontos para ser mais rápido. Isto está à vontade. Acho que assim despachamos bem rápido. Nós, as mulheres, somos muito despachadas. Estava a pensar que somos aqui fundar no Brasil e Açores. Muito bem. Estamos no painel internacional. Bem, agora o público já está cada vez menos. Porque esta hora já estão cansados. Mas pronto, falamos para outros, falássemos para outros. É bom. É o Congresso Internacional de 30 de setembro de 2012. Não vai para os senhores, olha, mas era uma boa abertura para o Congresso. 30 de setembro de 2012. Vou deixar o meu contato. Sim, senhora.
Eu já fiz a chamada para que eles viessem para cá. Falta. É para não atrasar. Para não atrasar tanto. Falta só o Igor. Eu sou o Igor, está lá começando.